Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Primeiro Coríntios capítulo 9, a partir do verso 19 ao verso 23, quero fazer essa leitura com você. Paulo diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como que se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, mas a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Verso 21, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, mas eu fiz isso a fim de ganhar os que estão sem lei. Verso 22, para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amados irmãos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que antes da pandemia quase ninguém sabia que existia, não conhecia a sigla, não sabia o que significava, mas depois da pandemia ficou muito conhecida, porque sempre esteve em evidência em todos os telejornais. A OMS registra que, até agora, em média, a população mundial cresceu cerca de 54 milhões de pessoas. 54 milhões de pessoas nascem, em média, por ano. São 325.196 pessoas por dia no ano todo. Em todo ano, todo canto. A OMS registra, irmãos, que 138.888 pessoas morrem por dia, todo dia, no mundo. São 5.787 pessoas por hora, são 96 pessoas por minuto, é quase 2 pessoas por segundo. Você consegue digerir uma informação como essa? Você consegue imaginar a completude disso, a complexidade disso? Isso significa que durante este culto, do começo até o final de todo este culto, terão morrido no mundo todo 8.680 pessoas em média, só durante esse culto. Até o final do meu sermão apenas, terão morrido cerca de 100 pessoas, mais ou menos, só no Brasil. Terão sido 32 pessoas em média só no Nordeste. Serão 8 pessoas em Pernambuco. É uma pessoa aqui em Recife. Até o final do sermão, uma pessoa em algum lugar do Recife estará morrendo. O triste disso, que mostra a vida como ela é que 80% dessas pessoas irão para o inferno. Ou seja, 6.944, em média, dessas pessoas morrerão porque não conhecem a Cristo. E digo mais, segundo algumas fontes de instituições missionárias, 50% em média dessas pessoas terão morrido no mundo sem nunca terem ouvido uma única vez falar o nome de Jesus. Para você ter ideia, a OMS registra que nesse primeiro semestre, no ano, já morreram 23 milhões de pessoas. São, em média, 694.900 pessoas que morreram de AIDS, 443 mil que morreram de suicídio, 500.000 em acidentes e guerras. O mais alarmante é que, em pleno século XXI, quase 30 mil morrerão de fome hoje. Hoje, em pleno século XXI. Existem cerca de 1,2 milhões de pessoas hoje desnutridas no mundo. Desnutrida é não ter comida suficiente
para poder ter longevidade e saúde. Elas não têm alimentação saudável para se manter vivas. É uma criança a cada 6 segundos que morre de fome. São 10 por minuto, são 60 por hora. Um total de 1.440 crianças por dia. Até o final deste culto, 90 crianças morrerão de fome. Até o final deste culto. A omissão das igrejas evangélicas, irmãos, tornam esses dados quase uma missão impossível. Se Deus não realizar um avivamento em nossas vidas, nos próximos 5, 10 anos, serão dados quase que humanamente impossíveis de serem revertidos. Isso porque, apesar de muitos, milhares e milhões de pessoas já terem ouvido falar de Jesus, elas continuam vivendo suas vidas como elas bem querem, como elas bem planejam. Elas são o centro da sua vida, elas são a prioridade da sua vida, e o mundo que se vire. Missões, irmãos, é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E deve ser tratado com a mesma importância na vida da igreja e na minha vida e na sua vida. Missões é a razão de ser igreja. É a razão de viver como igreja. Porque se Deus quisesse salvar os homens sozinhos, Ele não teria nos mandado pregar. Ele colocava os anjos para pregar. E se o único motivo de salvar o homem, ou seja, ter salvado você, era ele levar para o céu, não haveria motivo de você ainda estar aqui. Não haveria motivo de hoje, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a igreja está repleta. Mas não fazia sentido. Porque se fosse só para salvar você, para que deixar você aqui no mundo, neste mundo, pecando, sofrendo tentações, sendo oprimido pelo diabo? Não. Era salvar e levar. Salvava e levava. Salvava e levava. E você pelo menos não sofria mais nesse mundo. Qual o motivo de Deus ter salvado a mim e ter salvado você? O propósito de ter nos salvado e nos manter ainda nesse mundo é porque a nossa salvação é a nossa inclusão na missão de Deus no mundo. Fomos salvos porque Deus usou alguém para que a sua palavra chegasse até nós, para que agora Deus use as nossas vidas para que essa salvação continue sendo levada e chegue até alguém. O maior pecado que nós cometemos contra aquele que nos salva e nos inclui na sua missão, irmãos, pode ter certeza, é continuarmos omissos e ausentes ao seu plano missionário. Converter, fazer parte de uma igreja, participar das atividades da igreja, mas não estar envolvido em missões, é omissão. E isso é um pecado contra aquele que nos salvou para um propósito maior. É uma ingratidão com aquele que nos resgatou das trevas e nos deu a possibilidade de conhecer a luz. É uma rebeldia, irmãos, ao seu mandamento de ir de pregar. Ser salvo e continuar envolvido com o mundo, deixando apenas as sobras do nosso tempo para Deus, é a prova de que a religião entrou em nossas vidas, mas talvez a salvação não. Missões, irmãos, é mais do que um evento. Missões é mais do que uma doutrina. Missões é mais do que um ministério. Missões é a prática do evangelho. Missões é o lado visível do cristianismo, que está no mundo, até que o último salvo se converta. E quando ele se converter, o Senhor volta para buscar a sua igreja. O que detém a volta de Cristo é porque alguém ainda precisa ouvir o evangelho. Porque quando este evangelho for pregado a todo mundo, e todos que haveriam de se converterem, pode ser no dia de segunda, terça ou quarta, meio-dia, meia-noite, 5 da manhã, Jesus vai voltar, porque acabou o propósito pelo qual o seu plano de redenção foi iniciado na terra. Missões, irmãos, é a evidência de uma transformação de vida.
E o que significa isso? Significa que se eu não estou envolvido com missões, tem alguma coisa errada. Missões é o resultado de um coração cheio do Espírito Santo e dirigido por Ele. Se eu não estou envolvido com missões, tem alguma coisa errada. A Bíblia tem uma dúzia de exemplos de pessoas que, ao se encontrarem com Jesus, tiveram sua vida transformada, foram enchidos pelo Espírito Santo e se transformaram naturalmente e quase que instantaneamente em missionários em potencial. Vamos citar alguns. A mulher samaritana, vida totalmente desregrada, conhece Jesus, é impactada por Jesus, deixa o cântaro e volta para pregar. Não teve treinamento nenhum. O carcereiro lá de Filipos, prendendo Paulo e Silas, vem o Espírito Santo, terremoto, as celas se abrem, ele quer se matar, Paulo diz, não faça isso. Ele se converte. E naquele mesmo dia, leva Paulo para sua casa, para que ele pregue a toda a sua família, sem nenhum treinamento. Quantos cegos e coxos foram curados por Jesus, e mesmo Jesus dizendo, não diga nada a ninguém, eles saíram dizendo e espalhando a fama de Jesus, de tal forma que a Bíblia diz que em algumas cidades, Jesus já não podia entrar, porque a multidão era grande para conhecer quem foi esse que transformou a vida daquelas pessoas. O que falar do centurião lá em Atos capítulo 10, que recebe um anjo, e o anjo lhe diz, manda chamar Pedro, e quando Pedro chega, sua casa está cheia, porque ele não perdeu tempo e chamou todos os seus amigos e familiares para que o evangelho também chegasse. Pessoas que não receberam treinamento. Pessoas que talvez não tenham 1% do tempo de vida que eu e você já temos dentro de uma igreja. Mas tiveram suas vidas transformadas, foram cheios do Espírito Santo, se transformaram em missionários. Começaram a falar de Jesus, começaram a deixar as suas vidas serem usadas para impactar outras pessoas. Se alguém não está envolvido com missões, ou tem consciência que está pecando, ou ainda não foi transformado. É bem verdade, irmãos, que depois de mais de quase 40 anos de vida cristã, quase 25 anos de formação, 21 anos só nessa igreja, é lógico que a gente entende que quando se fala de missões na igreja, seja nessa ou qualquer outra, frequentemente 3 coisas acontecem. Frequentemente. Primeira delas, as pessoas concordam, é importante. Missões é muito importante, mas não se envolvem. Elas não têm como dizer que não é importante. Elas só ouvem, balançam a cabeça, ainda dizem amém, mas não se envolvem. A segunda coisa que acontece, as pessoas que concordam, quando tem o primeiro desafio, até se envolvem, mas depois param. Tem gente que só se envolve no primeiro desafio. Tem gente que se fizer apelo, fica de pé e diz, conte comigo. Mas não sai disso também. A terceira coisa que frequentemente acontece são aqueles que também concordam com a importância de missões, justificam a impossibilidade de se envolver, dão uma oferta generosa e aplacam a consciência assim, já que eu não posso fazer, pelo menos eu estou ajudando quem faça. Normalmente, essas 3 coisas acontecem. O que nós precisamos entender neste mês de agosto, mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, é que Deus, irmãos, não está pedindo a nossa concordância. Ele não está preocupado se você concorda ou não que missões é importante. Olha o que ele vai dizer no verso 16 do capítulo 9, que nós acabamos de ler. 1 Coríntios 9, 16. Olha o que ele diz. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Em outra versão diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me orgulhar. Me é imposta. De forma que Deus não está preocupado se você concorda ou se você discorda que missões é importante. Ele também não está buscando estagiários que se envolvam quando tem tempo, que se envolvam quando tem dinheiro, que se envolvam quando podem, quando não tem nada melhor para fazer. Não, ele não está buscando estagiários.
E também Deus não está preocupado com as suas ofertas. Deixa eu também dizer isso para você. Deus não está preocupado com as suas ofertas. Sabe por quê? Porque quando Ele quiser abençoar um trabalho, um projeto, enviar um missionário, Ele não precisa de mim e de você. Se eu e você não dermos, Ele continua sendo o Senhor do ouro e da prata. Quando eu não faço, Ele levanta quem faça. Quando eu não oro, Ele levanta quem ora. Quando eu não contribuo, Ele levanta quem contribua. Deus também não está preocupado com as nossas ofertas. O que é que Deus está preocupado? O que é que Paulo quer ensinar para essa igreja que de fato é a preocupação de Deus, irmãos, para Corintos e para IPJA? Deus requer o nosso envolvimento. Paulo está ensinando à igreja de Corinto que não existe cristianismo sem missões. Porque grupo louvor, coral, SAF, o MP, noite missionária, escola dominical, tudo é secundário. Tudo vai passar. Isso só permanece enquanto a igreja estiver na terra. No céu nós não vamos fazer isso. No céu não tem necessidade disso. Mas todas as vidas que são alcançadas, elas são eternas. E no céu elas continuarão louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amados irmãos, Deus requer o nosso envolvimento. Cristo foi missionário. Seus discípulos foram missionários. A igreja, por natureza, ela é missionária. Ela só existe para que o evangelho seja pregado. A participação das pessoas, lógico, é diferente. É lógico que é diferente. Somos diferentes. Deus repartiu dons diferentes. Um canta, o outro ora. Um é tímido, o outro é eloquente. Um entende de mexer de uma coisa, o outro entende de mexer de outra. O que seria de nós se não tivesse a turma da sonoplastia, ou a turma do data show, ou a turma que ensina as crianças? Cada um é usado no reino de Deus de forma diferente. Mas apesar dessa multiplicidade de dons, todos precisam estar envolvidos com missões. Deus dá dons diferentes, mas uma missão só para a igreja: missões. A melhor tradução para nós compreendermos o que é missões está na declaração do apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, do verso 19 ao verso 22. Olha o que é que Paulo vai dizer, vou ler mais uma vez. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, mesmo não estando debaixo, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Fiz-me como sem lei, mesmo estando sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Você percebe? 6 vezes Paulo enfatiza o seu objetivo. Paulo, durante 6 vezes, em 4 versículos praticamente, ele resume qual é a razão da sua vida. Eu fiz o que fiz e eu faço o que eu faço. Eu me dedico, eu me sacrifico, eu me esmero, eu me envolvo com um único objetivo: para ganhar o maior número possível de pessoas. O que eu faço, a razão de estar aqui. Paulo entendia, irmãos, que ele não era eterno. Paulo sabia que um dia ele seria martirizado, como os outros estavam sendo martirizados. Mas Paulo diz: eu quero fazer valer a minha vida enquanto eu estou vivo. Porque enquanto eu estou vivo, eu ainda posso fazer alguma coisa. Paulo estava solto, plantava igreja. Paulo ficou preso, continuou pregando o evangelho dentro da prisão. Eu fiz de tudo. Você precisa aprender com Paulo, irmãos, que isso é a essência de missões. Você ora para ganhar pessoas. Você contribui para ganhar pessoas. Você prega para ganhar o maior número possível de pessoas. Quem compreende a missão de Deus na sua vida, também compreende que o tempo é curto. Você está vivo hoje, mas quanto tempo de vida você ainda tem? E se amanhã acabar o meu tempo e acabar o seu tempo, o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Quem compreende a missão de Deus, não só compreende que o tempo é curto,
mas também compreende que a luta não é fácil. Missões não é fácil. Dar aula na escola dominical é fácil. Ficar na recepção da igreja é fácil. Manipular o som, tocar instrumento é fácil. Difícil é fazer missões, porque é uma luta contra o inferno. Porque quem pregou a você pagou um preço, porque você estava nas mãos do diabo, mas Deus queria libertar você. Hoje, quando você começa a orar por alguém, contribuir para alguém, investir na vida de alguém, pregar para alguém, você está lutando contra aquele que escraviza. Vai ter retaliação, não é fácil. Quem abraça missões consegue de alguma forma sentir a angústia e o sofrimento daqueles que ainda não conhecem a salvação, porque já esteve lá. E quando eu vejo alguém fazendo o que eu fazia, para tentar alcançar a felicidade que eu nunca alcancei, me traz uma tristeza muito grande. Não sei se acontece isso com você. Não sei se você era de estar em roda de bar e hoje vê gente embriagada em roda de bar, ou se você estava em roda de droga, de vício, e vê alguém hoje usando, tentando de alguma forma ser feliz. Eu ia para os bailes da escola para tentar ser feliz. Eu ia para os arraiais de São João para tentar ser feliz. A felicidade era só enquanto durava a festa. Porque quando chegava em casa, a vida continuava a mesma, vazia. Quem abraça missões consegue sentir a angústia e o sofrimento daqueles que ainda não conhecem a palavra. Deus, amados irmãos, Deus deseja que você sinta o sofrimento de quem ainda está onde você esteve. E louvado seja o nome do Senhor, não está mais. Porque alguém sentiu essa dor e amou você e não desistiu de você. Quem abraça missões consegue sentir a angústia do coração de Deus em ver ainda os seus eleitos ainda distantes do seu amor e do seu perdão. Ou você acha que Deus fica feliz quando coloca alguém que não conhece a Deus perto de nós, nos dando a oportunidade de orar, de ministrar, de falar, e a gente não faz? A gente se omite. A gente nem percebe aquilo como oportunidade. A gente entra nessa moral hipócrita da sociedade, diz, não vou respeitar, melhor, não vou falar nada não para respeitar a opinião dele, a vontade dele, vai para o inferno. Como é que eu vou respeitar? Como é que ele vai ter esperança se alguém não se apiedar dele? A atitude de Paulo, irmãos, olhe para o texto, a atitude de Paulo é a de quem está comprometido com a vontade de Deus em sua vida. Paulo não estava se fazendo de fraco porque ele era fraco ou porque era bom ser fraco. Paulo não estava se colocando como alguém sem lei para viver no meio de um povo sem lei porque aquilo ali era gostoso. Paulo tirou uma casquinha. Com certeza não. Paulo estava anulando o seu conforto. Paulo estava anulando a sua vontade. A vida seria mais tranquila se Paulo não tivesse que se sacrificar tanto pelos judeus, pelos gregos, pelos que estão sem lei, debaixo da lei. Paulo teria uma vida muito mais sossegada. Mas quem disse que o Senhor nos chamou para ter vida sossegada na terra? A vida sossegada está prometida, mas não é na terra. A vida sossegada está prometida e ela é eterna. Mas na terra, o que Jesus disse foi, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está disposto, irmãos. Paulo está disposto. Basta olhar a forma como ele fala isso, como ele declara isso. Tornei-me tudo para com todos. Parte B do verso 22. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ele está disposto a abrir mão de bens. Ele está disposto a abrir mão de conforto para salvar alguns. Paulo está disposto, irmãos, a se adaptar, a viver entre pessoas que ele não escolheria viver no normal, mas por amor a elas, para salvar alguns. Ele está disposto a enfrentar dificuldades
que não vão lhe dar prazer, mas talvez seja a única forma de, em obedecendo ao Senhor, salvar alguns. Qual é o sacrifício que você está fazendo para salvar alguns? O que você está renunciando? Qual é o desconforto que você, em algum momento, está se permitindo passar, se necessário, para salvar alguns? Se estiver chovendo, a gente nem para a igreja vem. Se estiver cansado, qualquer coisa pode se tornar uma justificativa para não orar, para não ler a Bíblia. Estou cansado demais. Por obediência, Paulo deseja salvar alguns, porque ele entende que isso não é uma opção. É o chamado de Deus, é a obrigação de todo aquele que foi salvo, incluído na missão do Senhor, salvar alguns. Esse é o coração de Deus, irmãos. Esse é o coração de Deus. E quem não possui um coração semelhante, não conhece o coração de Deus. É muita gente morrendo, nascendo e morrendo, todos os dias, segundo após segundo, minuto após minuto, no mundo todo. Mas alguns bem perto de nós, alguns conhecidos por nós, afastados, desviados, longe do Evangelho, ou ainda sem o conhecimento do Evangelho, e depois a gente fica só lamentando. E a nossa participação, irmãos? E a nossa responsabilidade? A melhor tradução para o verso 22, quando Paulo diz: para com os fracos tornei-me fracos, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. A melhor tradução para o verso 22 é feito um bombeiro, quando está enfrentando um fogo. Quando um bombeiro é chamado para um incêndio, e quando ele sabe que é possível que tenha gente lá dentro, você acha que o bombeiro tem a opção de dizer assim: lá dentro eu não entro, eu vou jogar água aqui de fora, se bater, bateu, se apagar, apagou, mas se eu entrar eu posso morrer? O bombeiro tem essa liberdade, essa opção, ele pode fazer uma escolha como essa. Está perigoso, eu não posso entrar aí dentro, vou jogar a aguinha aqui de fora. O que eu posso fazer é isso, é jogar água aqui de fora. Não, queridos, não. No momento do perigo, ele é capaz de arriscar a sua vida para salvar quem está morrendo. O bombeiro na praia, ele entra no mar para salvar alguém que acabou de ser mordido por um tubarão, que está ali ainda, e ele entra para salvar. Ele entra num prédio para salvar. Paulo está dizendo que ele encara a missão dele dessa forma. Eu fiz de tudo o que era possível. As oportunidades que Deus ia abrindo, as portas, a janela, a brecha, eu aproveitava, porque a vida de alguém estava em risco. Podia fazer a diferença para alguém. Podia fazer a diferença para alguém. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Você não pode ver, mas esse incêndio, ele é real. O fogo do inferno é real. E ele está levando muitas pessoas. E pessoas que você conhece, que você ama, elas estão correndo perigo de morte, porque elas ainda não conhecem o amor de Deus. E talvez você não esteja como Paulo, fazendo de tudo para salvar alguns. É possível que ao fazer de tudo que é possível, você não agrade todo mundo. É possível que você, ao fazer de tudo para salvar alguns, você sofra alguma penalidade, você tenha algum prejuízo, você precise perder alguma coisa. É possível que você, ao se sacrificar para salvar alguns, que haja pessoas que lhe critiquem, não reconheçam, não aplaudam, não valorizem. É possível. E certamente que nem todo mundo batia palmas para Paulo, mas Paulo não estava preocupado em ser compreendido pelas pessoas, porque algo muito mais forte pulsava no seu coração. O coração missionário de Deus batia no coração de Paulo. E Paulo entendia que o tempo era curto. A luta não é fácil,
Mas é preciso que alguém se disponha a fazer alguma coisa a fim de salvar alguns. Existem pessoas em muitos lugares precisando de ajuda. E você pode fazer muita coisa por elas, você nem imagina, mas você pode. Porque um casal que está saindo novo, com criança no braço, casal hoje pela manhã, novo, estão indo para a Romênia. Mas nós o ajudamos. Nós cooperamos para que eles possam alcançar esse objetivo. Quem disse que a gente não pode fazer muitas coisas? Você pode começar orando pelos missionários que estão lá e por aqueles que não foram salvos. Custa orar por alguém? Pode custar algum tempo de televisão. Pode custar você se acordar de madrugada, em vez de ter o seu sono completo, para orar por alguém. Pode custar. Mas vale a pena, se for para salvar alguns. Você pode fazer muita coisa por missões. Você pode, por exemplo, despertar outras pessoas para se envolverem com missões. Você pode estimular outras pessoas. Você pode dizer assim, tu quer fazer? Sozinho eu não tenho iniciativa, mas se tu fizer, eu te ajudo. Conta comigo, vamos junto. Porque tem uns que têm a primeira, mas parece que para na primeira. Outros têm a segunda, terceira e quarta. Então, se aquele que só tem a primeira não tiver quem dê continuidade, ele começa e para. E às vezes tem aquele que não começa, mas diz, conta comigo, estou junto, vamos fazer. Você pode fazer muito por missões. Você pode se comunicar com aqueles que estão só. Um missionário transcultural, ele assina um contrato com a agência missionária, e isso varia de agência para agência, entre 3 e 5 anos. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a nossa APMT, é um contrato de 3 anos. Significa que ele vai com um compromisso de passar no mínimo 3 anos. Ele só volta daqui a 3 anos. Durante 3 anos, ele vai estar longe dos seus familiares, longe da sua vida, longe da sua casa. 3 anos. Por amor àqueles que estão lá. Vai bater solidão? Vai. Vai dar vontade de desistir? Vai. Lógico que vai. Vai enfrentar crises, vai enfrentar temores, dúvidas? Lógico que vai. Quem vai se comunicar com eles? Alguém que hoje, poxa, eu sou da época que se escrevia carta para os missionários. A campanha da escola dominical é cada um vai escrever o nome para um missionário. E a gente escrevia carta. E a igreja selava e mandava. E daqui a 2 meses, dependendo do país que o cara estava, ele ia receber aquela carta. Hoje você tem videochamada. Videochamada. Hoje, eu falei com um colega que está na Espanha. Hoje, videochamada. Diferença de fuso horário. Mas você consegue se comunicar, dar apoio, encorajar, diminuir a solidão, a distância. Está sozinho não, viu? Estou aqui com você. Senti vontade de ligar para você. Você está bem? E aí você fica sabendo de coisas incríveis, como aquela ligação foi importante. Você pode dedicar um tempo da sua vida para ir lá. Nas férias, 15 dias, 30 dias. Quantas pessoas fazem uma experiência como essa, despretensiosa, mas Deus fala profundamente ao seu coração. A igreja aqui lembra, porque eu já testemunhei isso, que em 1996, quando eu participei de uma conferência missionária que tinha uma viagem transcultural, eu me senti desafiado a ir para a viagem transcultural. Mas para mim, um jovem de quase 18 anos, ia ser apenas uma experiência, uma viagem transcultural. Mudou a minha vida. Eu entendi o meu chamado. E de lá para cá eu entendi que era isso que Deus queria para a minha vida. Acontece. Você pode ir. Você pode contribuir. Você pode pregar aos que estão à sua volta. Colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que Deus planta todos os dias. Você pega um ônibus, alguém puxa a conversa com você. Você está na fila de algum lugar, alguém puxa a conversa com você. Às vezes você pega um Uber calado, é o motorista que puxa a conversa com você. Como é que é possível? Ninguém me deixa ficar quieto.
Oportunidades que Deus lhe dá de você poder deixar um versículo, uma palavra de oração, quem sabe ouvir o que Ele está querendo botar para fora e ministrar o coração deles. Você pode fazer muitas coisas por missões. A única coisa que você não pode fazer, ou não deveria fazer, é se omitir. É não fazer nada. Paulo diz, verso 23, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo diz, eu faço isso porque eu quero experimentar o Evangelho, eu quero viver o Evangelho, eu quero ser participante do Evangelho. Portanto, Paulo conclui dizendo para aquela igreja, se você não consegue dar um tempo e não fazer nada por missões, você ainda não sabe o que é Evangelho. Você aprendeu o que é igreja, você aprendeu o que é culto, mas precisa aprender o que é Evangelho. E Evangelho é estar envolvido com a salvação das pessoas.